A imagem se espalhou como fogo em palha seca. A pequena cidade de Candeias mal teve tempo de respirar antes que todos soubessem da foto. Beatriz, com os olhos cheios de lágrimas, segurava o celular tremendo nas mãos, incapaz de acreditar que aquela imagem íntima dela e de Lorena havia chegado às mãos erradas. Como isso pode ter acontecido? Ela pensava, enquanto ouvia os sussurros ao seu redor. Os olhares eram pesados, as palavras afiadas. A vida em Candeias era baseada em segredos compartilhados e fofocas, mas daquele dia em diante, tudo mudaria. O escândalo não apenas expunha suas vidas, mas ameaçava todo o futuro que sonharam ter juntas. A tensão era palpável, e Beatriz sabia que se não fizesse algo rapidamente, elas perderiam não apenas a amizade, mas o amor que construíram em meio ao medo e ao oculto. Ao longo de 3 anos, Beatriz e Lorena construíram um amor que deveria ser só delas, longe dos olhares intrusivos da cidade. Nas tardes quentes de sexta-feira, se escondiam na casa de Lorena, entre risadas, beijos furtivos e promessas sussurradas. Mas agora, com a imagem exposta, todas aquelas memórias de felicidade estavam ameaçadas. Beatriz sabia que precisava enfrentar as consequências, mas a ideia de expor seu amor e receber o julgamento da cidade a fazia sentir como se estivesse em uma prisão sem grades. O que poderia ser os últimos momentos de leveza se transformaram em ansiedade agravada por olhares meticulosamente calculados que disfarçavam a curiosidade a todo custo. O que os outros não sabiam era que por trás da imagem havia uma história, uma força que Beatriz e Lorena não estavam prontas para revelar. A promessa de um amor verdadeiro tinha mais camadas do que qualquer escândalo poderia imaginar. Beatriz era uma jovem tímida, com uma vida marcada pela expectativa e pelo medo do julgamento. Crescera ouvindo histórias sobre como o amor entre pessoas do mesmo sexo não era aceito e sempre sentiu a pressão de seguir o caminho convencional. No entanto, o que sentia por Lorena transcendeu todas as regras. Elas se conheceram na escola e a amizade rapidamente se transformou em algo mais profundo. Para Beatriz, Lorena era liberdade, era o que ela sempre desejou, mas nunca teve coragem de aceitar em voz alta. Agora, a mentira que protegera o seu amor estava prestes a se tornar público, desnudando não apenas a relação delas, mas todo o subconsciente de Beatriz, repleto de inseguranças e medos. Enquanto olhava para a tela do celular, um turbilhão de emoções a dominava. Raiva, tristeza, mas acima de tudo, um instinto feroz de proteger o que havia construído com tanto carinho. Nesse cenário, a luta interna de Beatriz começava a emergir. Antes dessa calamidade, Beatriz e Lorena viviam momentos que, para muitos, poderiam parecer simples, mas para elas eram extraordinários. Beatriz se lembrava dos dias que passavam na casa de Lorena, cercadas por natureza, com risadas que ecoavam como música no ar. Cada passeio de bicicleta na praça, cada pizza dividida no bar local, era uma prova silenciosa de que, mesmo em meio ao medo, podiam ser felizes. Existia uma magia nas pequenas coisas, um entendimento mútuo que se formava a cada toque e isso as mantinha unidas. Elas sonhavam com o futuro, que incluía a liberdade de amarem abertamente e viajarem juntas, longe de Candeias, em busca de um lugar onde poderiam ser elas mesmas sem medo. No entanto, toda essa felicidade foi cortada pela raiz pelo momento tenso que vivenciavam agora. O contraste entre o que tinham e o que estavam prestes a perder se tornava cada vez mais evidente. Enquanto as redes sociais fervilhavam com comentários e compartilhamentos, Beatriz começou a entender que a situação não era apenas um escândalo, era uma questão de vida ou morte emocional. As conversas na escola e no centro da cidade giravam em torno dela e de Lorena.
Amigas que antes eram confidenciais, agora falavam freneticamente sobre o que viam e ouviam, cada uma tentando seguir a regra de cuidado com quem você confia. O risco de perder a amizade de pessoas que antes as apoiavam estava muito palpável. Além disso, a possibilidade de uma reação violenta por parte dos pais e da comunidade, que poderiam ser hostis em suas crenças, aterrorizava Beatriz. Ela sentia no fundo do coração que, se não tomassem uma atitude agora, não apenas enfrentariam um escândalo, mas poderiam ser ostracizadas para sempre. O risco não era apenas perder uma imagem, mas o futuro que sonharam e a própria aceitação que lutaram para conquistar. A adrenalina de encarar esse risco começava a moldar a determinação de Beatriz. Beatriz mal conseguiu dormir aquela noite. Cada giro de seu corpo na cama parecia trazer uma nova forma de ansiedade. Primeiramente, pensou nos olhares de reprovação e nas conversas murmurantes que preencheriam os corredores da escola. Em seguida, lembrou-se da mãe, com seus olhos cheios de amor que com certeza se transformariam em dor e desapontamento ao saber da verdade. Essas imagens a atormentavam. O sinal de instabilidade se manifestava em seu corpo, mãos frias, estômago embrulhado e um choro contido que não se afastava de sua mente. Quando Lorena finalmente ligou, o tom de sua voz era pesado, um reflexo da confusão que ambas estavam sentindo. "Estamos juntas nisso, Beatriz", disse ela, tentando transmitir força, mas Beatriz podia notar a fraqueza no seu timbre. Mesmo assim, os sentimentos contraditórios de amor e dúvida começavam a surgir, e a única certeza que começou a se formar era que, juntas ou separadas, nenhuma delas conseguiria sair ilesa dessa situação sem que uma mudança ocorresse. O dia seguinte chegou e tudo parecia girar em câmera lenta. No colégio, o clima era pesado e cada esquina que Beatriz virava a seu redor ouvia risadinhas e cochichos que pareciam explodir como balões inflados. Ela tentava manter a postura, mas o incômodo insistente pulsava em seu peito. Durante o intervalo, uma colega de classe, que antes dela e Lorena eram próximas, lançou um olhar de reprovação que cortou como uma faca. O clima de boca de sapo se intensificou e as passagens se tornaram um campo de batalha. Aquela sensibilidade estava desgastando Beatriz. A energia que consumia sua coragem se tornava exaustiva. Ela se sentia como uma prisioneira entre quatro paredes invisíveis, sufocando-se com o peso das expectativas alheias. A cada conversa furtiva ao celular, a cada troca de olhares entre colegas pela escola, haveria uma nova namorada em seu círculo. Mas nem era assim que a iam chamar. No fundo, algo dentro dela queria se libertar, mas o medo conduzia seus passos como uma sombra. Esse incômodo crescente tornava-se impossível de ignorar. O evento catalisador ocorreu naquele dia fatídico na escola. Durante o almoço, Beatriz encontrou um grupo de amigos reunidos ao redor de uma mesa. Seus sussurros deram lugar a gargalhadas que ecoavam na lanchonete. Quando ela se aproximou, a atmosfera mudou rapidamente e um silêncio constrangedor a rodeou. Um rapaz do grupo, conhecido como o fofoqueiro do colégio, segurava o celular e, com um sorriso debochado, exclamou: "Olha só o que temos aqui!" A imagem que explodiu na tela fez seu coração parar. Sem nenhuma modéstia, a foto dela e de Lorena tremeu em suas mãos e o mundo ao redor de Beatriz desapareceu. Uma nova onda de risos se ergueu, mas agora Beatriz não se importava mais. Era a hora da verdade. Todos os olhares estavam fixos nela e uma mistura de raiva e desespero consumiu suas entranhas. "Como você pode fazer isso?" ela gritou, sua voz ecoando através do espaço como um trovão. Foi seu grito de desespero, um pedido por dignidade em meio ao caos, o evento que sinalizava o início de um confronto que mudaria tudo.
Após um momento de explosão na escola, a realidade atingiu Beatriz com uma força brutal. Ao sair da lanchonete, tudo parecia um borrão e ela buscou desesperadamente uma saída. O peso das olhadas persistentes não parava de a seguir. Ao ver Lorena mais adiante, seu coração apertou. A expressão de Lorena dizia mais que 1000 palavras e Beatriz não sabia se estava mais envergonhada, magoada ou furiosa. A cidade, a partir daquele momento, se tornaria um lugar hostil e o círculo de amigos ao redor delas começou a se dividir. O que antes era incompreensível entre os colegas, agora se transformava em uma ferida exposta. Aquela primeira consequência foi devastadora. No dia seguinte, as pessoas começaram a se afastar, a culparem-nas pela imagem que tinham na mente. Para Beatriz, o que tinha sido um amor tão puro, agora parecia um símbolo de vergonha. E a rendição de suas vidas era apenas o começo da dor. As vozes que outrora as encorajavam, agora se tornavam críticas, e cada passo que elas davam tornava-se mais incerto. O que fazer agora? O que será que o futuro reservava? Assim que chegou em casa, Beatriz se trancou em seu quarto. O primeiro impulso foi o de negar tudo, como se pudesse fazer a situação desaparecer com um simples fecho de olhos. Sabia que a foto havia circulado e que o escândalo estava se espalhando, mas a ideia de encarar a realidade a aterrorizava. Ela trombava entre pensamentos desencontrados, ora culpando-se por ter se exposto, ora desejando jamais ter conhecido Lorena. Se ao menos eu tivesse sido mais cuidadosa, ressoava em sua mente. O desejo de esquecer, de abortar aquele amor, fez com que ela se sentisse culpada, uma covarde. O perigo real da revelação se tornava tão assustador que Beatriz começava a pensar que talvez correr ao lado de Lorena não fosse a melhor opção. Ela decidiu que, ao menos naquela noite, preferia não falar sobre o acontecido, não discutir o que virara um dilema moral descontrolado. Mas essa negação apenas jogou mais combustível na fogueira do seu tormento. Nos dias seguintes, a pressão externa se intensificou. As redes sociais se tornaram um campo de batalha. Comentários negativos pipocavam em suas postagens e uma minhoca de insegurança consumia Beatriz. Além do mais, ela percebeu que mesmo na escola, alguns alunos sussurravam e outros riam abertamente. O que foi uma vez seu lar se transformou em um campo de hostilidade, onde cada passo poderia significar um novo ataque ou uma nova humilhação. A pressão familiar também aumentava, já que Beatriz se sentia na obrigação de manter sua identidade em segredo e o olhar penetrante da mãe fazia acreditar que a aceitação estava longe de chegar. Casais que costumavam ser amigos começavam a se afastar, e Beatriz decidiu que, mesmo que Lorena tentasse ser um porto seguro, cada uma delas estava cercada por tormentas externas que ameaçavam a própria essência do que viam como amor e felicidade. O tempo tornava-se um inimigo e cada momento que passava era repleto de tensão, esculpindo neles um molde de solidão. A luta interna de Beatriz se tornava cada vez mais intensa. Seu amor por Lorena colidia com as vozes da sociedade, os ecos das desavenças de seus pais e a ameaça constante da rejeição. Ela se perguntava se seria melhor se afastar de tudo, unindo-se à mesma linha de defesa que outros tomaram, a negação e o silenciamento. Porém, a voz interna que sempre a guiara não a deixava em paz. Por que esconder quem você ama? Uma série de opções surge para valer a pena ser jogada fora por conta do medo? E se elas decidissem não lutar, mas se tornassem um símbolo da opressão? A ideia de lutar contra o mundo gerava uma nova fagulha de esperança dentro dela, mas também uma enorme carga de responsabilidade. Até onde iriam para proteger esse amor? A indecisão tornava tudo mais doloroso. E Beatriz começou a entrar em um ciclo vicioso de sentimentos contraditórios que parecia não ter fim. O dilema da escolha entre amor e autoconfiança
se tornava real e urgente. Naquela manhã, Beatriz e Lorena se encontraram em um café. Um espaço que antes era um refúgio, agora era apenas um lembrete do que estava em jogo. O clima entre elas estava pesado e a tensão pairava no ar. Nós precisamos conversar, Beatriz começou, sua voz trêmula, mas firme. Lorena concordou e seus olhos esmeralda estavam turvos. Beatriz, incapaz de esconder a frustração, disparou. Por que você não tentou me avisar antes? O que aconteceu conosco? Isso tudo é culpa nossa. Eu não sei se consigo mais. Lorena, ofendida, respondeu. Você acha que eu queria que isso acontecesse? Não era só uma foto, Beatriz. Era sobre nós duas. Agora estamos aqui jogando tudo para o ar. Você quer terminar? É isso que está tentando dizer? O choque do confronto ficou evidente e a dor nas palavras martelou nas paredes do cafó. Beatriz se calou e, a partir daquele momento, a mágoa dentro dela transpareceu. Elas estavam se afastando uma da outra, mas o amor e o medo de perder o que tinham eram interligados de forma profunda. Após o confronto, a pressão apenas aumentou. A pequena cidade de Candeias parecia estar em um frenesi de fofocas, e cada palavra sussurrada em torno delas afundava Beatriz em um risco maior. Mensagens anônimas começaram a surgir nas redes sociais, insinuando que o amor delas era uma aberração. Amigos que antes eram aliados ficaram cautelosos, levantando barreiras que Beatriz nem imaginava existirem. Uma noite, ao conviver novamente com Lorena, ambas perceberam que se tornaram alvo. Você já notou? As pessoas estão olhando para nós diferente, diz Lorena, vítima da própria insegurança. Beatriz sentiu uma aflição no peito enquanto ouvia o eco daquelas palavras. Era como se não tivessem mais direito aos momentos felizes que outrora compartilhavam. Se não fizermos algo, tudo o que construirmos estará em risco, disse Beatriz, uma determinação crua surgindo em seu olhar. O risco de perder uma à outra agora se apresentava com uma nova intensidade, e ambas entendiam que a luta real teria que começar no dia seguinte. Naquele final de semana, Beatriz e Lorena decidiram ir a uma festa para ver se conseguiam recuperar a normalidade perdida. Esperança incerta, mas uma vitória a abraçar. Ao chegarem, o clima da festa parecia promissor. Algumas amigas as cumprimentaram e até mesmo alguns colegas se mostraram amigáveis, quebrando um pouco daquela tensão. Elas riram, dançaram e aquela sensação de liberdade foi quase mágica. Porém, mesmo em meio a risadas, Beatriz sentiu um frio na barriga, como se soubesse que era uma armadilha. Uma amiga que estava bem próxima perguntou a Beatriz: "Como vocês podem continuar assim depois do que aconteceu?" Aquela pergunta provocou um estalo, mas Beatriz se recobriu com um sorriso. "O amor de verdade supera tudo", respondeu, mas sabia que a resposta foi mais para sua própria segurança. Algumas horas depois, a falsa alegria se despedaçou quando ouviram um grupo os criticando, rindo e fazendo comentários maldosos a respeito delas. O feitiço frágil que haviam construído desmoronou, e o que era uma pequena vitória se mostrou apenas um alívio temporário diante do vendaval. Elas saíram antes do amanhecer, o gosto amargo da realidade as acompanhando. Na segunda-feira, ao chegarem à escola, Beatriz não esperava pela complicação que se revelou. O diretor convocou uma reunião emergencial com os alunos para discutir a questão do respeito e do bullying. A tensão no ar era palpável e todos sabiam que a maré estava mudando. O diretor, em um discurso ostensivo, falava sobre a importância do respeito e da convivência pacífica, mas Beatriz percebeu que não era um discurso acima do esperado. Estavam mais focadas nelas, como se fossem um exemplo a ser seguido para o que não se deve fazer. O grupo de alunos que sempre foi próximo delas começou a se dispersar e a tartaruga da situação deu uma volta.
A cada comentário que o diretor fazia, o olhar dos alunos as atravessava como uma faca. Um colega que sempre foi zombador disse: "Prometemos que nunca faríamos isso, para que não acabemos como elas." As palavras soaram como um balde de água fria, cravando na carne exposta de Beatriz e Lorena. A ideia de estarem se tornando exemplos negativos frente ao público tirou mais do que suas forças. Parecia que estavam perdendo até mesmo a noção do que haviam criado juntas. Em meio a essa agitação, uma noite, Beatriz recebeu uma mensagem abrupta de Lorena dizendo que elas precisavam conversar. O tom era sério e a preocupação imediatamente tomou conta de Beatriz. Ao se encontrarem em um parque escuro, Lorena estava visivelmente abalada, seu olhar falava o que suas palavras não conseguiam. "Se tudo está assim, eu não sei se consigo mais, Beatriz", murmurou com lágrimas prestes a escorregar. Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Beatriz. "Não, Lorena, nós precisamos lutar. Eu não quero perder você, não assim", disse ela entre soluços. Elas quase se separaram naquela noite. O peso de tudo parecia todo sobre Lorena, e a ideia de estar sozinha trouxe Beatriz ao limite. O que construíram estava em ruínas, e cada uma delas se sentia em uma montanha-russa de emoções antes de decidir. Naquele instante vulnerável, ficou claro que a união delas era a salvação, mas o medo as forçava a pensar que eram frágeis. A noite se tornou um ponto crítico e o amor precisaria encontrar uma nova definição ou estaria destinado a uma derrota cruel. No dia seguinte, após a noite carregada de insegurança, Beatriz decidiu que a inércia já não poderia prevalecer. Era hora de agir. Ela levou a ideia de criar um encontro aberto para discutir a questão do respeito e do amor dentro da escola. O evento se tornaria um espaço para que outras pessoas, que também poderiam estar passando por situações semelhantes, compartilhassem suas histórias. A cada passo em direção ao planejamento, algo mudava dentro dela. Esse ato de coragem a fez sentir que não estavam apenas reagindo à situação, mas se tornando protagonistas de suas histórias. No entanto, a resistência de Lorena era evidente. Ela ainda estava machucada e com medo de que o evento pudesse apenas amplificar o que já estavam enfrentando. Mas Beatriz, com uma determinação renovada, dizia: "Temos que nos levantar. Não podemos permitir que aqueles que nos olham com desprezo nos definam." Essa subvirada se tornava o elemento catártico, onde elas iriam se recusar a seguir em silêncio. A partir daquele momento, era hora de mostrar ao mundo quem eram realmente. À medida que a data do evento se aproximava, a tensão aumentava tanto entre Beatriz quanto entre Lorena. Elas dedicavam horas planejando cada detalhe, mas ao mesmo tempo sentiam a pressão crescente que a cidade impunha. As conversas alheias não diminuíam, e isso fazendo com que o frio na barriga se intensificasse. O que deveria ser um momento de empoderamento se tornava uma espiral de sonho e realidade. Beatriz passava noites em claro, pensando em cada possível cenário de rejeição que poderia ocorrer, e isso a deixava extenuada. A cada instante, lhe surgia em mente a imagem de sua mãe, desapontada e cheia de dor, fazendo com que seu coração se apertasse. Lorena também vivia seus próprios demônios. Seu olhar cansado refletia um universo de insegurança. Era um ciclo difícil, e a batalha interna de cada uma se tornava um campo de batalha emocional. O amor que impulsionava as duas agora também carregava um peso gigante, e o que deveria ser uma libertação parecia um fardo. Assim, uma nova pressão se impunha, e em meio ao caos, cada uma delas precisaria encontrar sua força interna para não se perder no caminho. Quando o dia do evento finalmente chegou, Beatriz levou um susto. Uma série de mensagens negativas começaram a surgir nas redes sociais, atacando a realização do encontro. "Vocês querem escandalizar a cidade e destruindo a moral dos jovens", retumbavam nas caixas de mensagem. A rede já estava reforçada com um novo ataque que tornaria tudo muito mais difícil. Os comentários não só a deixavam furiosa, como intensificavam a dor no coração.
A ideia de que estavam apenas perpetuando um escândalo e não uma defesa do amor a tomou de assalto. Lorena se sentia ainda mais pressionada e a tensão entre as duas começou a se acirrar. Elas finalmente se viram em um novo obstáculo, não apenas lutando uma batalha de aceitação, mas defendendo o valor de suas vidas. O que se um confronto exato do que estavam estabelecendo se transformasse em um campo de guerra? Isso inundou a sala com desespero e um silencioso grito de ajuda. A incerteza se arrastava enquanto o mundo ao seu redor começava a girar e escorregar sob os pés delas. Aquele era um círculo vicioso que precisava ser quebrado. Semanas depois do evento, o clima ficou insustentável. A pequena cidade de Candeias começava a fazer antecipação para outro confronto, e o ambiente a torno dela se tornara ameaçador. Algumas pessoas começaram a formar um protesto silencioso, vendendo camisetas com mensagens de ódio e angústia, enquanto outras preparavam discursos inflamados, tirando da cartola uma atmosfera de agressividade que Beatriz nunca imaginou que existisse. Um grupo de alunos, que outrora eram amigos, começaram a isolá-las em cada canto da escola, fazendo com que se sentissem como verdadeiras párias. A transição da busca pela aceitação para se tornarem lutadoras de uma causa começou a ocupar a mente de Beatriz, mas a radicalidade do outro lado a aterrorizava. Quando estava sozinha com Lorena, a tensão também espremia o espaço entre elas. "Isso não é uma guerra que escolhemos", disse Lorena, com o olhar triste e desesperançado. "Talvez devêssemos só desistir e tentar seguir em frente." As palavras de Lorena se tornaram uma lâmina, cortando o pouco de certeza que ainda restava entre ambas. O conflito agora também se tornaria mais do que pessoal. Tornava-se uma batalha entre identidades. Após uma semana dolorosa de pressão e isolamento, a raiva tomou conta de Beatriz. Ela decidiu que precisava fazer algo. Em um momento de fraqueza e delírio, ela deu um passo que parecia impulsivamente. Em um ato desesperado, ela decidiu criar uma página no Facebook, nomeando a si mesma e a Lorena como defensoras do amor, mas também como um alvo. Essa decisão se tornou uma confissão e um manifesto da dor que estavam vivendo, uma ferramenta para alertar a cidade do que estavam enfrentando. No entanto, assim que a publicação foi posta no ar, Beatriz sentiu o peso do que fez. As consequências eram incalculáveis e a oportunidade de usar a voz tornou-se uma faca que cortava longas feridas. A pressão aumentou e a retaliação se tornou mais intensa, com a cidade se erguendo contra elas. Mas, assim, o mesmo lugar que a sufocava passou a ser um campo de batalha, um momento de transformação onde a luta necessitava não só ser por elas, mas por todos que se entenderam e se silenciaram na cidade. Beatriz, segurando esse peso, porém ferida mais do que nunca, entendeu que a decisão tinha consequências reais que poderiam torná-la um emissário ou uma vítima. Era um dia comum nesta cidade atolada em agitação, mas os ecos da decisão de Beatriz reverberaram além do esperado. Nas horas seguintes, a página que ela criou recebeu uma avalanche de reações negativas, golpes de raiva que a atingiram em cheio. As ofensas eram brutais e a raiva lançada gerou uma onda de ataques que tomaram a cidade. Cartazes de repúdio tidos como símbolos de ódio foram pregados nas ruas. "Você não é normal", "amor em forma de pecado". Beatriz começou a se afundar na dor da rejeição. A página rapidamente se transformou em um campo de batalha, onde cada post era uma chaga aberta. Através de comentários maldosos e dados enviados para pais, a vida de Beatriz e Lorena tornou-se um espetáculo. A cidade já tinha se transformado em um lugar horrendo para ambas. A pressão decorrente da hostilidade externa só alimentava os conflitos internos. O desespero tomou conta de Beatriz, e a dor de ver o amor que tinha se tornado um alvo a fazia questionar se haviam mesmo feito a escolha certa. Agora, todos em Candeias conheciam suas histórias. Beatriz olhava ao redor e se sentia completamente isolada, cercada por inimigos e por julgamentos.
Na escola, o silêncio se tornara seu fiel companheiro, e antes amigas se afastavam, incapazes de olhar em seus olhos. O ambiente que antes era conhecido, agora se apresentava como um campo de batalha, e a sombra do que eram as duas ali começou a pesar. Enquanto isso, Lorena, que antes era um apoio, estava cada vez mais confusa e perdida. Na hora do intervalo, cercava-se de grupos de alunos mais distantes, tentando evitar o fardo da pressão. Beatriz, por sua vez, chegou a um lugar tão escuro que só queria se isolar mais. Durante as noites, os pensamentos de incompetência a envolviam, como se quisesse sumir do mundo. O amor e a felicidade que antes tinham serão só lembranças, agora encapsuladas pela dor e pela perda. Foi em meio a esse isolamento que Beatriz reflete que a luta pelo amor havia se tornado uma luta pela sobrevivência, uma luta onde o amor que tinha por Lorena parecia ter se esgotado. Após dias de silêncio e desespero, Beatriz encontrou um informativo na escola. Era um material que coletava as histórias de jovens da cidade que se sentiam oprimidos, mas havia uma nota que fez seu coração parar. Lorena tinha decidido participar e contou tudo sobre elas. A adrenalina se apoderou de Beatriz e não conseguiu conter a súplica. Lorena, como você pode fazer isso? Você não sabe como isso vai nos atingir? Ela não queria que Lorena fosse vista como alguém que tradicionalmente se tornara um manifestante. Lorena virou a cabeça e Beatriz viu a expressão de deslocamento nos olhos dela. O distanciamento começou a crescer como um estigma entre elas, minando a comunicação e confiança. A derrota transparecia na voz de Lorena. As duas estavam em campos opostos, e essa quase perda esmagava seu vínculo de amor. O temor se transformou em lágrimas silenciosas. Beatriz estava num abismo, às portas de perder o que amava realmente, ao mesmo tempo em que se sentia presa na revolta do mundo que as rodeava. Nos dias seguintes, em meio ao desespero, Beatriz começou a receber mensagens de apoio de alguns jovens que estavam dispostos a se manifestar contra a opressão que estavam passando. A ideia de encontrar aqueles que também se sentiam sozinhos e pressionados trouxe uma nova luz, uma falsa esperança. Ao se reunir com grupos que desejavam ouvir suas experiências e colher ideias, Beatriz sentiu a promessa de uma nova trajetória. Precisamos ser ouvidas. Nossos amores não devem ser um peso, mas respirar, exclamou Beatriz em uma reunião. A reação no grupo foi positiva e cheia de energia, mas ao mesmo tempo o fardo de Lorena era visivelmente pesado. A felicidade pulsava nas veias de Beatriz enquanto Lorena apenas assistia atenta. Mas logo ela começou a sentir que aquelas pessoas eram como um espelho, e a perspectiva de ter novas vozes na luta reavivou seu coração. Contudo, por trás do brilho da esperança, a sombra do assédio moral e as críticas voaram de volta. Não durou muito antes que as mensagens de ódio aumentassem novamente. Essa alegria voltou a ficar despedaçada, como uma nova dor emergindo sob uma fachada de esperança. A vida real rapidamente esmagou a breve luz que se acendeu. Em um instante de raiva e necessidade de compreensão, Beatriz se aproximou de Lorena, exigindo uma conversa. Estou começando a sentir que você não está do meu lado. Para você, todos são mais importantes que nós, disse, seus olhos ardendo de dor. A discussão aumentou de tom e a amizade foi sendo testada. Como uma lâmina afiada, Lorena sentiu a traição do que estava lendo, e a falta de apoio em casa e na sociedade fez Beatriz bater em uma porta que nunca se abriria. Você não entende. Isto é muito maior do que nós, Beatriz. A situação não é uma novidade. Estamos jogados e você sabe disso, respondeu Lorena, sua expressão preenchida com raiva. Uma batalha intensa de palavras decidiu o tom daquele dia, revelando a falta de comunicação que as rodeava. A amizade tinha se tornado um campo rápido para as palavras não ditas. A intensidade do momento as expôs um ao outro, e o peso da traição não como uma opção,
mas como uma realidade. No fundo, havia uma verdade não revelada, e ambas sabiam que, embora não quisessem, estavam começando a se separar. O colapso progressivo começou a se tornar parte do cotidiano das protagonistas. Beatriz se sentia perdida, incapaz de encontrar o caminho de volta ao amor que antes as unia. Sentia-se sufocada pela pressão do mundo não apenas de fora, mas dentro de si. A imagem de Lorena, que uma vez foi seu porto seguro, agora se transformara em um campo de batalha em sua mente. As conversas tornaram-se escassas e as interações se tornaram geladas, um reflexo sombrio do que estavam atravessando. Além disso, a pressão social seguia pressionando as duas, cobrada como uma tempestade prestes a se desabarem. Cada uma sentia a sua solidão. O amor que antes abrigava era agora um campo de batalha. A angústia sugava o amor até que restasse apenas uma casca vazia. O desejo de se encontrarem começou a se desvanecer. A ideia de talvez nunca mais se verem pulsava com uma nova urgência. Ambas estavam em um abismo cada vez mais profundo, e seus olhares se afastavam, como se uma sombra estivesse levando a ninho a tempo sob suas almas. O momento da ruptura real chegou em forma de uma grave situação. Em um ato de desespero, quando Beatriz decidiu ir a uma festa onde se esperava maior aceitação de grupos LGBT, a tensão foi total. Lorena não quis ir, e ao receber uma videochamada onde a multidão vibrava, Beatriz viu amigos que antes se afastaram se unindo. Beatriz gritou: "Estou desejando estar aí. Você não entende como é importante para nós?" Assim que soltou a frase, Lorena se calou. No entanto, quando Beatriz apareceu e decidiu não voltar para casa, ela presenciou uma cena destrutiva. As pessoas, em ataques de raiva, a cercaram. O peso da faísca se acendeu e, ao tentarem agredir Beatriz, sua identidade lutou pela vida, ali, no lugar em que tudo afetava. No entanto, quando a polícia chegou, Beatriz se viu na posição de enfrentar tudo sozinha. Em frente a uma multidão, se sentiu ainda mais sozinha quando Lorena não encontrou forças para vir. O peso da ruptura pesada caiu sobre Beatriz. Ali, em um lugar que deveria ser um refúgio, se tornou o cenário da sua maior tragédia. Quando tudo parecia desmoronar, a única saída seria colocar seus sentimentos de lado para se manter em segurança. Beatriz passou os dias seguintes em um estado de semi-abandono. O incidente da festa havia deixado cicatrizes não apenas físicas, mas emocionais. Sentada em seu quarto, pensava mais em Lorena do que em qualquer outra coisa, como se tivesse perdido o seu outro pedaço. O telefone estava mudo, um eco de solidão. O que antes eram noites de risadas e amor, agora eram repletas de pesadelos. Uma espiral de dor a sufocava quando ela pensou em como as coisas tinham mudado. O desespero estava repleto de lembranças dolorosas, como se o amor morresse a cada segundo que passava. A sensação de perda e ausência preenchia tudo ao seu redor. Era um grito mudo, uma ausência de conexão. A dor a levou ao limite. A ideia de não ter Lorena ao seu lado, de nunca mais serem as mesmas, se transformou em um peso esmagador. As sombras em seu coração tornaram-se imensas e Beatriz agora se via mergulhada em um buraco profundo sem saída, uma prisão solitária em que o amor uma vez habitou. Em um momento de desespero, Beatriz decidiu que não poderia mais viver assim. A dor da solidão e a ausência de Lorena estavam esmagando a vida dela, e a raiva virou uma chama que queimou o familiar. Ela se sentou em um banco do parque onde costumava se esconder com Lorena e decidiu que era hora de tomar uma atitude. Mas a única atitude que conseguia pensar era em como tudo parecia sem propósito. Para que lutar se tudo sempre acabava assim? Aquela questão ficou ecoando em sua mente enquanto o sol se punha. Estava sozinha, julgando o amor que foi feroz, e enquanto observava aquele céu coral, lágrimas escorriam. A ideia de não ter mais Lorena se tornou insuportável.
Naquele instante, o desespero tomou conta de Beatriz e ela gritou com todas as forças doloridas que tinha. A vida estava gritando de volta. Sussurros de uma nova esperança começaram a se formar, mas a sombra do desespero lançava um manto pesado em seu coração. Esse seria um momento crucial. A forma que decidisse lidar com essa dor poderia transformar a história que se desenrolava entre elas. Mas nem ela sabia o que fazer. Mergulhada em seu estado de dor e escuridão, Beatriz decidiu redigir uma carta. Uma carta que tudo tentava explicar, mas ao que parecia, nunca seria enviada. Estava sentida, vagando entre palavras que não conseguiam encontrar caminho. Quando, por acaso, o telefone vibrou, ela se precipitou ao ver uma mensagem. Era Lorena. A mensagem estava cheia de lágrimas e emoção, mas continha uma revelação que a fez cambalear. Eu entendi o que você sentiu e como tudo foi difícil, mas você nunca estava sozinha. Várias pessoas também se sentem como nós e estamos aqui para lutar. Precisamos nos unir e expor essa situação, por piores que as consequências sejam. Uma conexão inesperada se formou. Apesar da distância e das lutas individuais, a verdade do que sentiam pelo outro nunca havia desaparecido. O amor ainda ardia em algum lugar no fundo do coração, e a luta para expressá-lo tomava um novo rumo. Na fragilidade da dor, a luz se tornava a faísca de que Beatriz precisava para seguir em frente. A revelação não bastava apenas para unir novamente o que fazia sentido, mas para reafirmar o amor entre elas, que, apesar dos pesares, lutaria. A mensagem de Lorena fez Beatriz repensar tudo. O ângulo que via das situações começou a mudar, como se um novo cenário se delineasse diante dela. A raiva ainda existia, mas ela agora conseguia ver que seu amor não era apenas uma fraqueza, mas uma força que poderia impulsioná-las a lutar. Assim como a cidade tinha se voltado contra elas, o amor poderia ser um antídoto a essa hostilidade. No fundo, Beatriz percebeu que o que mais temia também era a mesma coisa que necessitavam para se apoiar. Um espelho que refletisse tristeza, mas que ao mesmo tempo trazia clareza. Agora não eram apenas sombras dançantes, mas uma união contra a opressão. Beatriz decidiu que não poderia desperdiçar a chance de ter Lorena ao seu lado de novo. Com um novo foco, conseguiu elaborar uma ideia sobre como suas experiências poderiam trazer à tona a visibilidade e compreensão. O amor não era algo que deveria se esconder, mas emergir. A aderência de suas almas ressoava misteriosamente como um laço que se entrelaçava em promessas de batalha. Dessa forma, Beatriz decidiu se reunir novamente com Lorena para fortalecer o elo entre elas e, principalmente, a mensagem que desejavam passar. Beatriz se preparou meticulosamente para apresentar seu novo plano a Lorena. Em uma reunião com jovens da cidade, buscou contar suas experiências e convidar todos a lutar por um propósito maior. A respiração fluiu enquanto ela tentava encontrar a forma de expressar suas verdades mais profundas. No entanto, na pequena sala cheia de rostos ansiosos, um silêncio se fez quando Beatriz começou a falar sobre a importância do amor e da aceitação. Ela alcançou cada um em cada olhar, pelos sussurros por compreensão. Ao final de sua fala, a sala explodiu em aplausos e o sentimento de que a luta não se tratava mais de apenas duas jovens, mas de um movimento inteiro começou a vibrar. Naquele momento, uma nova chance de luta diante dos olhos dela e Lorena se manifestou. Um convite aberto para a luta. Um convite que não somente para aceitar diferenças, mas abraçar a verdade. A energia ressurgida trouxe uma nova centelha ao coração delas, uma nova chance para recalibrar suas vidas e se unirem. Apesar de todas as dores, essa nova abordagem nascida do amor revivido era a última oportunidade que estava diante delas. A pressão máxima chegou.
Os dias que se seguiram levaram Beatriz e Lorena a sentir não apenas o peso da luta, mas a expectativa de mudança que carregavam. À medida que o movimento ganhava força, a cidade começava a se dividir em apoiadores e opositores, e a tensão aumentava a cada dia. O evento era a oportunidade ideal para expor a necessidade do amor, a luta pela liberdade de ser quem realmente eram. No entanto, esse mesmo envolvimento trouxe à tona o lado menos bonito da resistência. O dia final aproximava-se, e a voz interna de Beatriz começou a ecoar com dúvidas. O peso das responsabilidades, probabilidade de fracasso e do que poderia perder se tornava uma sombra constante. Lorena também sentia isso, e ao se verem em um quarto escuro, onde a luta ecoava, não havia um domo de luz, mas esperança surgindo aos poucos. Ao olharem uma nos olhos das outras, tudo começou a colapsar, sabendo que a única saída era se unir em um amor que se tornava uma força. O amor que anteriormente se tornara uma fragilidade passou a se firmar como um centro, e juntas não seriam apenas duas, estavam se tornando um movimento realmente poderoso. O dia do evento finalmente chegou, e a cidade estava carregada de energia. Mas junto com a luz, sempre havia a sombra, e a escolha impossível se impôs diante de Beatriz e Lorena. Uma liderança inesperada dos jovens convidados levou a um nível de protesto que poderia ultrapassar os limites bons. Ao mesmo tempo, houve um apelo para uma mensagem de amor e união que poderia ser apagada. Beatriz e Lorena se encontraram no meio do tumulto. Nós temos que decidir exatamente o que é mais importante, a verdade do nosso amor ou o que o mundo espera de nós, disse Beatriz, ofegante. Lorena imediatamente se sentiu dividida. Mas e se nossa luta oscilar? Questionou. Uma pergunta que deslizava tanto sobre a razão quanto sobre o amor. Ambas sentiram a gravidade da situação e o peso das consequências, sabendo que essa decisão poderia unificá-los ou dividir para sempre. A escolha estava em suas mãos e o que decidiram moldaria o futuro de muitas vidas. Um testamento da luta que não fez, mas que verdadeiramente estavam se disfarçando. Beatriz respirou fundo e a pressão aumentou. Com lágrimas nos olhos, olhou para Lorena e entendeu que aquele era um momento decisivo. Não podemos simplesmente fazer o que todos esperam de nós, mas também não podemos deixar que a dor nos defina, afirmou. Lorena, com os olhos cheios de paixão e determinação, acenou. Naquele instante, Beatriz tomou uma decisão que alteraria o rumo de tudo. Vamos expor a verdade de quem somos, mesmo que isso quebre ainda mais espaços tipicamente incrustados ao nosso redor. Com aquela decisão irreversível, as duas viraram o rosto para o público reunido e abriram seus corações, falando sobre suas lutas, suas experiências e, acima de tudo, seu amor e a necessidade urgente de aceitação e respeito. A conexão fervorosa que se estabelecia naquele momento fez parecer que um novo ciclo estava apenas começando. Era agora ou nunca, e a escolha delas era não se relegar ao silêncio, mas ser os protagonistas de suas próprias histórias. Aquela decisão moldou não apenas a jornada delas, mas também a do mundo ao redor. Com a coragem renovada, Beatriz e Lorena se viraram para a multidão, suas vozes interrompendo o sopro sombrio da discórdia. Elas falaram sobre seu amor, não como um ato de rebeldia, mas como um grito de anseio por verdade, compreensão e aceitação. Como cada palavra ecoava por aquela sala, a atmosfera mudou. O público parecia dividido, muitos aplaudiam, mas outros abriam os olhos cheios de desgosto. Esse foi o momento do confronto principal, não apenas entre Beatriz e Lorena e a sociedade, mas entre quem queriam de verdade ser e o peso de quem o mundo esperava que fossem. O silêncio foi profundo enquanto seus clamores por aceitação reverberavam e uma nova camada de luta se impunha, uma luta em que cada um poderia decidir qual lado escolher. Beatriz, em meio ao tumulto emocional, sabia que o amor não deveria ser um campo de batalha, mas uma defesa, e a rejeição não poderia vencer.
Mas a pressão acabou se intensificando e o caos começou a se erguer entre apoiadores e opositores, uma luta em que o amor era a única resposta, mas que poderia se deteriorar na adversidade. A situação se tornava cada vez mais tensa à medida que Beatriz e Lorena falavam ao público acirrado. A indignação tomou conta da multidão e a vulnerabilidade que antes ecoava se tornava um contraste intenso da situação. "Nós somos mais do que suas opiniões e rótulos", exclamou Beatriz, sentindo que suas emoções cresciam como um furacão dentro dela. A ousadia de exibir suas verdades ali, expostas a olhos críticos, fez a adrenalina subir ainda mais. Lorena, em um momento convertido de entrega e ambição, levantou a cabeça e disse: "Não somos o que a cidade faz parecer. Nosso amor é puro, é legítimo." Assim que ela pronunciar isso, uma onda de murmúrios caminharam pelas fileiras da multidão, alguns questionando, outros aplaudindo. Mas o impacto era nítido. Apesar da polarização, a vulnerabilidade estava exposta a cada espinha dorsal, e a coragem se tornava visível. Para muitas pessoas ao redor, o que estava se desenrolando era não apenas um confronto, mas uma revelação emocional que os encorajava a se expressar e se libertar, mesmo entre aqueles que se opunham. No entanto, os rostos hostis continuavam a surgir entre a multidão e a tensão crescia, não apenas em palavras, mas a presença física da intimidação. Assim que Lorena se calou, uma onda de reações tomou conta da audiência. Algumas pessoas começaram a gritar, mas a maioria aplaudia com agitação. O apoio e a hostilidade se tornaram um verdadeiro campo de batalha. E no meio de tudo isso, foi em branco que Beatriz e Lorena viram muitos doentes ao redor. Alguns os apoiavam, enquanto outros eram apenas uns figurantes enfurecidos. As palavras feriram diretamente o peito de Beatriz, e o que era apenas um protesto tomou contornos que tornaram tudo ainda mais visceral. Quando um rapaz gritou: "O amor de vocês é uma abominação", a tensão estourou e a multidão foi tomada por uma onda de sentimentos explosivos. Jamie, um amigo próximo de Beatriz, imediatamente interveio e se posicionou ao lado delas. "Esse amor não destrói, ele liberta." O áudio fez a luta parecer ainda mais vibrante, mas a consequência imediata trouxe à tona não apenas a vulnerabilidade das duas, mas também as linhas do confronto ali. Nesse purgatório emocional, conseguiram encarar a realidade do que foram e do que eram, algo que desafiava a intolerância mesmo sob o ataque do ódio. Nesse instante, uma onda de esperança inteiramente nova começou a surgir, ressoando não só entre aqueles presentes, mas transcendendo a cidade. Logo depois da reação incontrolável, o impacto do que aconteceu não ficou restrito apenas ao local do evento. Na cidade, as pessoas lentamente começaram a se manifestar em defesa delas. As redes sociais explodiram com mensagens, alguns expressando apoio incondicional, enquanto outros baseavam-se em ofensas pesadas. No entanto, para Beatriz e Lorena, a admiração e o amor que se espalhavam nos formavam um novo cenário de esperança. Candeias se tornaria um campo de batalha entre todas essas opiniões, um lugar onde a mudança não acontecia por mágica, mas pela união de vozes, e elas também estavam incluídas. O amor não era mais um sussurro em segredo, mas a verdade sendo proclamada ao mundo. A resposta do mundo externo aumentava à medida que se virava contra os opositores mais ferozes, surgindo o lento e feroz movimento do amor e da aceitação. Os rostos se viram pela primeira vez, não mais como um objeto de discórdia, mas como uma força. Contudo, mesmo nesse novo sopro de mudança, Candeias não seria a mesma, e enquanto a luta começava a resultar em energia positiva, a tensão ainda pairava no ar. O que teria sido um momento de celebração tinha implicações maiores que Beatriz poderia imaginar. O evento foi um divisor de águas, transformando não apenas a força do amor em um legado, mas também abrindo finalmente a discussão sobre as vivências de amor que não se encaixavam nas normas tradicionais.
A multidão, que uma vez parecia hostil, agora se tornava um ato de resistência. Para Beatriz e Lorena, o que restou do confronto não era uma mera vitória, mas um avanço. Elas não saíram com os aplausos ou silêncios reconfortantes, mas com a promessa de que o amor concretamente graduava como era. E mesmo quando novos desafios surgiram em sua trajetória, era uma nova coragem que surgia. A cidade começou a se transformar em uma casa, um espaço que não estava mais delimitado estritamente pelo medo ou pela pressão, mas por um aprendizado emocionante sobre a aceitação e a beleza de ser quem são. Somente então, Beatriz e Lorena perceberam que eram muito mais do que haviam imaginado que poderiam ser juntas. Com a cidade lentamente se ajustando a novos pensamentos e sentimentos sobre amor e aceitação, Beatriz e Lorena encontraram novas vozes e espaço dentro de si. Apesar do que vivenciaram, um laço se formou, e elas sabiam que, embora ainda houvesse muito a aprender sobre seu espaço neste novo mundo, não estavam sós. O apoio dos amigos, que antes havia se desvanecido, agora se reforçava enquanto a leveza era revivida em suas vidas. Rindo em cada passo lento, Beatriz e Lorena começaram a reconstruir o que antes parecera perdido. Risos sinceros, pequenas saídas sem o peso do olhar. Nenhuma coisa era como antes, mas essa nova vida trazia consigo uma liberdade e um sentido de pertencimento. Elas finalmente se sentiram seguras em suas peles, um estandarte significativo do que conseguiram enfrentar e superar. As cicatrizes ainda estavam lá, mas agora essas marcas eram contadas como conquistas, não derrotas. À medida que o tempo passou, a batalha de Beatriz e Lorena se convertia em uma inspiração. Jovens de Candeias começaram a se juntar em suas vozes, criando espaços seguros de diálogo e compreensão. Seus passos eram aqueles que ajudaram a ressoar a luta em toda a cidade, e as revoluções mudaram o cenário social. Uma campanha foi criada, e Beatriz e Lorena decidiram promover encontros que celebravam o amor em todas as suas formas, sem palavras ociosas, apenas corações pulando. E enquanto tudo isso se moldava ao novo, a cidade viu-se a emergência da mudança. A resistência se convertia em oportunidades, e algo lindo estava florescendo, o amor genuíno e sem rótulos. O que antes era resquícios de dor disseminada, agora se transformava em um espaço vibrante que acolheu quem se manifestava sem medo. E assim, Beatriz e Lorena, como sempre sonharam, finalmente começaram a sentir o que era ser plenamente quem eram. Ao final de um evento de celebração do amor, Beatriz e Lorena se encontraram exatamente onde tudo começou, onde acreditavam que o amor poderia ser exposto. Com um sorriso, Beatriz olhou para Lorena e com uma voz segura disse: "O amor é a nossa melhor bandeira e ela sempre deve estar levantada." Nesse momento, os aplausos encheram o ar, enquanto a cidade se tornava um espaço de acolhimento que refletia a beleza em todas as formas. Juntas, elas floresceram, como jamais imaginaram. Era mais do que amor, era a prova de que nada, nem mesmo a dor e o escândalo, poderiam sufocar o belo que reside nas diferenças. A vitória estava em ser quem eram e continuar lutando. No final, o amor era tanto um escudo quanto uma espada, e elas estavam armadas com tudo o que precisavam: perseverança, coragem e o impulso de tornar esse mundo mais gentil, um passo de cada vez.